Passando agora às escalas de medida, o investigador pode socorrer-se de uma escala de medida que já tenha sido criada e testada por outros investigadores para medir um ou vários conceitos já estudados. Aqui a principal vantagem está em poupar tempo a desenvolver um instrumento de recolha de dados, uma vez que se aproveita algo já testado e validado por outros, e usam-se principalmente para aumentar a validade da medição de uma determinada variável. Por exemplo, se eu estiver interessado em estudar a tal ansiedade durante a gravidez, eu posso colocar uma única pergunta num questionário do tipo: sente-se ansiosa devido à sua gravidez? E a pessoa poderá responder numa escala de 5 pontos, desde nada ansiosa até ao extremamente ansiosa, e ficou a resposta, mas ela seria menos fiável, quando é baseada numa única pergunta, do que se for baseada numa escala que acaba por medir o mesmo conceito, que é a ansiedade pré-natal, mas com vários itens, em que uns testam a coerência da resposta aos outros. Portanto, a resposta agregada a estes 4 é mais fiável do que uma resposta isolada a uma pergunta. Quão ansiosa se sentiu pelo facto de estar grávida, quão preocupada, quão receosa e quão em pânico. Portanto, isto é um exemplo da escala da ansiedade específica da gravidez. Também poderá recorrer a registros e fichas, tipicamente fichas clínicas, quer seja em papel, quer seja em suporte informático, por exemplo, fichas de clientes ou de utentes, históricos de diagnóstico de exames, fichas clínicas, e esta informação usa-se quando já se encontra registada, obviamente, e principalmente quando é informação que não muda muito. Por exemplo, a data de nascimento, se já estiver registada na ficha clínica, escusamos de perguntar a idade, que até é um item que normalmente poderá causar algum constrangimento, a dizer a idade. O tipo de sangue do utente, também é algo que não muda e que está registado. Quando assim é, temos que ter em atenção a atualidade do registro. Ela pode ser muito boa, até pode ser em tempo real, se for suportado pela informática, naquilo que se chamam os logs. Por exemplo, se o investigador quiser recolher o nível de interação do sujeito com um programa informático, por exemplo, um programa que dá formação sobre alguma área da saúde, ele pode consultar aquilo que se designa por log do programa, em que ficam registados os passos que o utente deu enquanto usava o programa, enquanto ia aprendendo, por exemplo, o controle da asma, vamos supor, e depois pode registar todos os passos e ver se as respostas que ele deu foram as corretas, se evoluiu bem na sessão, digamos assim, e isso em tempo real. Mas também pode ser muito antiga, a atualidade do registro, e aí já compromete a validade dos dados. Portanto, temos que recorrer a fichas clínicas que estejam ainda atuais. Terminadas que estão as descrições dos instrumentos de recolha de dados, vamos falar da validade e preparação desses instrumentos. O investigador deve tentar prever os problemas que este processo da colheita de dados pode levantar. E aqui estão alguns deles. O primeiro é a flutuação do número de sujeitos da amostra. Ou seja, queremos fazer um estudo com um determinado grupo, que está identificado, mas esse grupo ainda não está estável. Há pessoas que entram, por exemplo, um grupo de pacientes, que começam as consultas, há outro grupo que abandona as consultas. Portanto, o ideal é aguardar pela estabilidade dos elementos da amostra, quando já não entram nem saem sujeitos desse grupo de interesse, porque isso dificulta depois a recolha dos dados. Outro aspecto que poderá acontecer e que devemos prevenir é o desconhecimento dos termos que são referidos nas perguntas do nosso instrumento. O sujeito pode não conhecer aqueles termos. Então, ou formulamos as perguntas de forma simples e perceptível por todos os sujeitos, ou então temos que ter o cuidado de explicar previamente o significado desses termos mais específicos. Outro problema será apelar em demasia à memória dos sujeitos. Não devemos incluir perguntas que exijam um grande esforço de memória por parte dos sujeitos. Por exemplo, quanto tempo é que dedicou à sua recuperação após a cirurgia que realizou há 6 meses? Ora, há 6 meses já passou muito tempo. Provavelmente ele não se lembra desses detalhes, desse tempo. Alternativamente, podemos ir lembrando os sujeitos que essa pergunta vai ser feita mais tarde. Ou seja, podemos pedir-lhes para registarem esse tempo à medida que o vão dedicando. A pessoa a seguir à cirurgia, antes de ter alta do hospital, o investigador pode lhe dizer: olha, toma atenção que daqui a 6 meses vai preencher um questionário onde gostaríamos de saber o tempo que dedicou à recuperação. Por favor, vá registando esses dados. Depois, convém também que o investigador tenha forma de eliminar as respostas sem sentido. Ele deve ter uma forma de validar as respostas dadas pelos sujeitos. Por exemplo, um sujeito que não tenha comparecido a nenhuma consulta de cessação tabágica não deveria avaliar a eficácia dessas consultas. Se houver uma pergunta no questionário ou uma escala para avaliar a eficácia das consultas. Se ele não foi a nenhuma, não tem informação para poder responder a essa pergunta. E também é muito útil que os instrumentos de recolha possam ser testados previamente à sua aplicação efetiva na amostra desejada. Por exemplo, um questionário destinado a diabéticos do Grande Porto pode ser passado a alguns pacientes diabéticos de outras regiões antes do início da experiência. E, normalmente, esse ensaio prévio permite o ajustamento de algumas perguntas e a introdução de outras
consideradas pertinentes. Finalmente, as considerações éticas. Todos os dados recolhidos através dos instrumentos descritos nos acetatos anteriores devem ser obtidos salvaguardando a privacidade dos participantes, por exemplo, removendo os seus dados identificativos, caso existam. Aliás, o ideal e habitual é que os participantes recebam um termo de consentimento informado no início da experiência. Um documento onde se explica o objetivo do estudo, o que se espera deles e se garante o seu anonimato. Normalmente o sujeito fica com uma cópia desse termo e devolve outra cópia assinada ao investigador, como prova de que aceita a recolha e o tratamento dos seus dados. Além disso, e sempre que um projeto de investigação envolve sujeitos humanos, normalmente é necessário submeter um pedido de autorização à Comissão de Ética do meio de investigação, por exemplo, um hospital ou uma clínica. E esse procedimento deve ser realizado antes do início da experiência. Quando a investigação é do tipo experimental, onde existe um grupo que recebe um tratamento e outro grupo que serve de comparação, e por isso não recebe o tratamento ou recebe um placebo, deve-se ter o cuidado de não negar o tratamento aos pacientes que não tenham outra alternativa de cura, por exemplo, doentes terminais, substituindo o grupo de controlo por fichas clínicas históricas. Portanto, dá-se o tratamento a todos os pacientes e comparam-se os resultados com fichas clínicas de outros pacientes que tenham o mesmo tipo de patologia. Finalmente, resta referir o enquadramento deste vídeo no conjunto de todos os screencasts do curso. Estamos na quarta e última etapa da fase metodológica, consiste em escolher os métodos de colheita e de análise dos dados, e aqui demos incidência aos instrumentos de recolha de dados que se podem utilizar num projeto de investigação.